Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante deles os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, mas tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagados por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhes sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se escondeu e nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo. Não tenha eu de que me envergonhar. Por tua justiça me salva e teu ouvido. Ouça meu grito, vem logo libertar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos.
firme e forte, uma muralha que sempre me proteja. Por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, vem desatar-me, és minha fortaleza. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Senhor Deus, és tu quem me vai salvar. Tu não suportas quem serve a falsos deuses. Somente em ti, ó Senhor, vou confiar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. Meus opressores são tantos que eu me acanho. De mim se enojam vizinhos e amigos. Quem me encontra na rua vira a cara. Sou feito um traste de todos esquecidos. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. De minha parte, Senhor, em ti confio. Tu és meu Deus, meu destino em tuas mãos. Vem libertar-me de quantos me perseguem. Por teu amor, faz brilhar a salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e
recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou, ele deu um grande nome, exaltou, ele deu poder e glória. Diante dele Zeus e terra se ajoelham. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos Disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu ao conselho, Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira
e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus.
Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraica, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica. Crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não Não temos outro rei senão senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus e quando nós celebramos a sexta-feira da paixão, uma palavra sempre nos vem à mente e sempre surge nas nossas reflexões: resgate. Resgate. O Senhor nos resgatou do mal, o Senhor nos resgatou da morte, o Senhor nos resgatou do pecado. Mas o que significa resgate? Aliás, a palavra ela é cheia de sentido e teologicamente ela está exata quando se refere a Jesus em relação a nós. Quando nós lemos alguma notícia de um sequestro, e o sequestro é um crime hediondo que faz todos sofrerem, geralmente os bandidos que sequestram, eles pedem à família daquele que foi sequestrado um resgate. A pessoa precisa pagar um resgate. A pessoa precisa dar uma soma alta em dinheiro para que essa pessoa que esteja no cativeiro seja resgatada. E o que aconteceu conosco foi justamente isso. Nós fomos sequestrados pelo pecado. Nós fomos sequestrados pela morte. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver com Ele no jardim. Jardim significa cuidar daquilo que Deus fez para nós. Jardim significa serenidade, paz, felicidade completa. Mas o pecado, que foi escolha nossa, nos roubou o jardim, nos roubou o paraíso. Fomos expulsos da harmonia que Deus havia criado para nós. E aí então fomos sequestrados pelo pecado, sequestrados pela morte. Por causa disso, o pecado invadiu a nossa vida, o pecado invadiu o mundo e a morte
passou a ser uma realidade. Mas Deus não desiste de nós. Sabe por que Deus não desiste de nós? Porque Deus nos ama infinitamente, porque Deus nos ama apaixonadamente, porque Deus troca reinos por causa de nós e porque Deus não nos deixa de amar. Já que fomos sequestrados pela morte, pelo pecado, nós precisaríamos ser resgatados do pecado, resgatados da morte. É isso que nós celebramos hoje. É isso que aquela cruz mostra para mim. É isso que a cruz que será daqui a pouco desvelada vai dizer para você. Porque o Senhor nos tirou do pecado e o Senhor nos tirou da morte, mas para que isso acontecesse, Ele pagou o nosso resgate. Sim, Ele pagou caro o nosso resgate. Ele pagou caro o nosso resgate, porque Deus encarnado usou o seu sangue para pagar o nosso resgate. Guarde no seu coração essa palavra resgate, porque você custou caro, você custou muito caro, você custou o preço do sangue de um Deus. Quer saber o quanto você vale? Você vale o preço desse sangue derramado na cruz. Foi esse sangue derramado que pagou o resgate para que você pudesse ser livre do pecado, para que você pudesse ser livre da morte. E de uma vez por todas, este sangue derramado por você o livrou deste pecado. Você não deve mais nada, 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 nada. Você não deve mais nada. Por quê? Porque tudo já foi pago. Porque o pecado já foi pago. Porque o resgate já foi pago. Nós não devemos mais nada, como diz São Paulo. A única coisa que nós devemos é o amor que nós temos para com o outro. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Por quê? Porque não devemos nada para ninguém, não devemos nada para o pecado, não devemos nada para a morte, porque o Senhor pagou de uma vez por todas, na cruz, naquele sangue derramado, tudo. Não precisamos pagar dívida alguma. A dívida foi paga por Ele. Não precisamos pagar mais nenhum pecado. Não precisamos mais sofrer tormentos como castigo por causa dos pecados, porque Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E nessa cruz que foi tingida de sangue, do sangue redentor, do sangue de um Deus, nessa cruz, a morte foi sepultada e a morte deixou de existir. Não morremos mais, porque se o salário do pecado era a morte, acabou, porque nós fomos resgatados da morte. E este sangue derramado nessa cruz, que foi o preço do resgate seu, que foi pago para que você não morresse mais, derrama-se neste momento, e dessa cruz pende a salvação, porque neste instante você passa a ter certeza que você não mais passará pela morte, porque a morte foi vencida, a morte foi tragada, a morte foi sepultada quando o Senhor morre nesta cruz. Daqui a pouco o diácono cantará solenemente: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Dessa cruz veio a salvação, que resgatou você do pecado, resgatou você da morte. Sinta-se o mais privilegiado de todos,
o mais feliz de todos, porque Deus derramou seu sangue por você, para que você não sofresse mais, para que você não morresse mais. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A salvação de Cristo é oferecida a todos. Conscientes dessa verdade, rezemos por todos os povos e nações, para que ressuscitem para uma vida nova. Nesse momento nós vamos fazer a oração universal. Você sabe que hoje nós não celebramos missa, não pode se celebrar missa na sexta-feira da Paixão. Esta é uma comemoração da paixão do Senhor. Relembramos pela leitura da paixão e agora vamos fazer a nossa oração universal. Rezar por toda a igreja, por todos neste momento. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso arcebispo Odilo e seus bispos auxiliares, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho dos vossos filhos, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude
do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aquele que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, o único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente as aflições dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Alivia a dor aos que sofrem, dá força a quem está ao seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e as forças do que labutam. Cheguem até vós as preces do que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem com suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento nós vamos passar a adoração da Santa Cruz. O diácono apresentará a cruz velada. Ela será desvelada enquanto se canta "Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo". Normalmente, nas nossas celebrações, em tempos normais, a cruz seria colocada exposta e toda a assembleia viria dar o seu beijo na cruz. Este ano, como nós celebramos sem o povo, e este ano, como nós não temos as pessoas dentro da igreja, eu vou pedir a você que, se você tiver um crucifixo na sua casa, uma cruz que você tenha pendurada na parede, ou mesmo a cruz do seu rosário, faça neste momento do beijo da cruz o beijo na sua família. Que a sua família possa olhar para esse crucifixo, lembrar da salvação que nos veio quando Jesus morre nessa cruz e deu o seu beijo, o beijo lindo, o beijo completamente diferente do beijo de Judas, o beijo que mostra o nosso afeto, o nosso amor. Acompanhe conosco este momento em que a cruz será apresentada a todos, para que a gente possa adorar aquele que nos salvou. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Crucem tuam adoramus, Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et gloriamus enim pro in universum mundo. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis, illuminet vultum sum super nos, et misereatur nostri. Tuam laudamus et glorificamus, ecenim propter lignum venit gaudium in universum mundo. Populi
te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pôde eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Hoje nós não celebramos missas. O único dia do ano em que não se celebra missa, porque o Senhor morre e todos nós aguardamos a sua ressurreição. Enquanto aguardamos a sua ressurreição, esperamos, fazendo o nosso dia de jejum, fazendo o nosso dia de oração, adorando a Santa Cruz, de onde nos veio essa salvação. Mas hoje a Igreja nos permite comungar o corpo e sangue do Senhor.
Ontem, na missa, nós celebramos e deixamos as partículas consagradas, os pré-santificados, para que hoje a gente pudesse receber corpo e sangue do Senhor. Vamos rezar agora com confiança a oração que Jesus nos ensinou, nos preparando para esse momento sublime da comunhão eucarística. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes somos todos nós convidados para o grande banquete nupcial do Cordeiro. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Ó Deus, que nos renovastes pela sua santa morte e ressurreição de vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre à nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar vocês que hoje o nosso dia continua ainda um dia de maior introspecção, mais oração, em jejum. Se a gente puder fazer em casa mais silêncio, façamos silêncio, bastante silêncio, exterior e interior, para que a gente viva esse tempo junto com Jesus, junto da sua sepultura, junto, rezando e contemplando este momento que o Senhor vai nos trazer da sua vitória. Quero lembrar que amanhã, sábado santo, às 10 horas da manhã, nós rezaremos aqui o ofício da sepultura. Todos estão convidados a participar conosco. 10 horas da manhã, rezaremos o ofício da sepultura. Jesus está no sepulcro e nós estaremos em oração. E depois, às 7 horas da noite, celebraremos a nossa vigília pascal, quando nós proclamaremos a Páscoa e a ressurreição de Jesus. Nós vamos agora fazer a oração sobre todo o povo e depois vamos continuar essa nossa sexta-feira em oração e em paz. Pedir o diácono que possa me ajudar a invocar a bênção e rezar sobre todo o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.